bem-vindos, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou começar aqui te fazendo uma pergunta. Deus se arrepende? E aí? Deus se arrepende? Então é exatamente essa pergunta que eu vou te responder no decorrer desse vídeo de hoje, que tem aí como mensagem central: Deus se arrepende e como entender o arrependimento de Deus. E para darmos início, vamos fazer aqui a leitura do nosso vídeo de hoje, que está localizado aí no livro de 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 10, o 11 e o 35, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porquanto Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. Deus, ele não se arrepende, mas na Bíblia existem textos que parecem afirmar que Deus se arrepende. Então, diante da dificuldade de explicar o arrependimento de Deus, algumas pessoas pensam que essa discussão representa alguma contradição bíblica. Para você aí que está ouvindo, preste atenção. O que essa mensagem vai te falar hoje a respeito do arrependimento de Deus. Mas na Bíblia não há qualquer erro, ou falha, ou contradição. É verdade que para compreendermos plenamente esse assunto, seria necessário que pudéssemos explicar totalmente o ser de Deus, a sua mente e os seus atributos. Claro que isto é impossível ao homem. No entanto, um estudo cuidadoso de alguns textos bíblicos nos ajudam a entender claramente se Deus se arrepende ou não. Aí vem a primeira pergunta. A Bíblia diz que Deus se arrepende? Então encontramos aqui algumas referências bíblicas sobre o arrependimento de Deus em diferentes livros. Eu vou estar aqui também novamente, já te passando aqui essas mensagens aqui, essas referências, tá? Para você fazer essa leitura. Olha só, vamos começar aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 7. Êxodo capítulo 32, versículo 12. 1 Samuel 15, 10, 11, 35. E 2 Samuel 24, 16. Jeremias 18, 7 a 8, livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10. Dentre essas referências, vamos utilizar o texto aí de 1 Samuel como exemplo para analisarmos o assunto. Eu vou ler novamente essa mensagem aqui que eu li no início para você, olha só. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porquanto Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul sobre rei de Israel. Como foi dito, também existem várias referências bíblicas que afirmam categoricamente que Deus não se arrepende de forma alguma. Olha aqui algumas referências. Números, capítulo 23, versículo 19, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 29, Oséias, capítulo 13, versículo 14, Tiago, capítulo de número 1, versículo 17. E citaremos aqui, como por exemplo, aqui um texto do livro de 1 Samuel. E aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende,
porquanto não é um homem para se arrepender. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Agora, outra pergunta é a seguinte: como explicar o arrependimento de Deus? Para respondermos à pergunta de Deus sobre aí essa passagem bíblica de 1 Samuel, que nós lemos, capítulo de número 15, 10, 11, versículo 35, nós vamos entender o seguinte: que devemos considerar aí dois princípios fundamentais que nos ajudam a entender esse assunto. Vejamos aqui. Em primeiro lugar, é comum que os autores bíblicos usaram figuras de linguagens para referência a Deus. Olha só, a Bíblia é o seguinte: ela tem uma linguagem que você aí que está lendo, o interlocutor que está ouvindo, alguém lê ou que está lendo, tem que entender que a Bíblia tem várias linguagens. Então, essa linguagem de Deus aqui, sobre o seu arrependimento, é uma linguagem no sentido figurado. Em várias partes e referências bíblicas, nós precisamos descrever aí certas características do próprio Deus de forma compreensível aos leitores de várias épocas diferentes. Acredita-se que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, a data aí mais ou menos aproximada, foi de 3.500 anos atrás, escrito aí há cerca de 2.000 anos atrás, na era cristã. Então foram mais ou menos aí umas 40 pessoas que foram pessoas usadas por Deus para escreverem a Bíblia, a palavra de Deus, sendo que o autor da mesma é o verdadeiro Deus, o autor das Escrituras. Então, sobre este aspecto, podemos falar de dois recursos literários muito utilizados na Bíblia: o antropomorfismo e o antropopatismo. Essas duas palavras referem-se a figuras de linguagens utilizadas em alguns textos bíblicos para descreverem Deus como se ele possuísse formas, propriedades e características ou sentimentos humanos. Esse recurso foi bastante utilizado na Bíblia. Obviamente, no nosso vocabulário, ele não é capaz de descrever plenamente um Deus que é indescritível. O arrependimento de Deus se encaixa nessa característica. Quando algum texto bíblico mostra Deus, de alguma forma, na verdade, ele está indicando um sentimento incompreensível para nós. Portanto, segundo lugar, nós podemos entender que Deus não se arrepende como homem. Isso significa que esse arrependimento de Deus mencionado na Bíblia nada tem a ver com o arrependimento humano. Você entendeu? Vou repetir novamente aí para você entender. O arrependimento de Deus mencionado na Bíblia não tem nada a ver com o arrependimento humano. O homem se arrepende pela falta de conhecimento sobre o futuro. Quando o homem se arrepende, ele simplesmente expressa o seu desejo de jamais ter feito certa coisa. É como se ele dissesse: se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu faria diferente. Agora, eu quero aqui conjecturar para você aí que está ouvindo aí do outro lado. Será que em algum momento da sua vida, faça aí uma retrospectiva e pense o seguinte: será que em algum momento você não fez essa pergunta como humano, como ser humano? Se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu iria fazer diferente. Será que você aí que está ouvindo não faria essa pergunta para você mesmo? Será que tem coisas na sua vida que você
se voltasse atrás, se pudesse voltar atrás, faria diferente? Então você vai responder essa pergunta para você mesmo. O que seria essa coisa que você poderia fazer diferente? O quê? Responda para você mesmo. O que você faria diferente? Pois eu vou te dar aqui uma receita e eu vou te dar aqui uma resposta bem prática e direta para você que está ouvindo. Então, a partir de hoje, olha a data de hoje, desse dia que nós estamos aqui ouvindo essa mensagem. Que se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, isso é impossível de acontecer, você poderia fazer tudo diferente do que você fez? Você teria sofrido menos, você teria se decepcionado menos. Talvez você estaria muito mais feliz se você não tivesse feito algo de ruim lá atrás que você fez. Então começa a fazer hoje, a partir de hoje. Se você tiver de fazer algo para alguém, pedir perdão, pedir desculpa, conversar, dialogar, falar que sente muito por você ter feito aquilo, faça hoje. Não espere o amanhã, não espere lá na frente, no futuro, você dizer essa mesma aqui, frase que eu acabei de falar para você. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Então, o ser humano em si, aqui é só para você entender, estou conjecturando que nós seres humanos, nós temos essa tendência de nós praticarmos o erro e o mal e não termos a consciência de que isso vai nos fazer mal no futuro. Por isso que o arrependimento de Deus é totalmente diferente do nosso arrependimento. Porque Deus, ele está falando de sentimento, que ele se arrependeu de ter constituído Saul como rei, ele se arrependeu. No sentimento dele, ele se arrependeu. Há momentos na tua vida e na minha vida que nós nos arrependemos de coisas lá atrás que hoje nós olhamos e dizemos assim: ainda bem que eu fiz o que foi certo. Eu estou com a minha consciência tranquila, eu durmo e me deito e pego no sono, eu durmo o sono do justo. E agora a pergunta é essa: e será se essas pessoas aí que fazem mal para as outras pessoas assim mesmo, porque são ruins mesmo, fazem mal voluntariamente, será que essas pessoas estão dormindo o sono do justo? Será que essas pessoas estão dormindo assim, ó, no seu travesseiro confortamente? Ou não? Então, o conselho para você e para mim hoje nesse dia: não faça coisas ruins para que você no futuro não venha falar essa frase e não venha se arrepender. Tem pessoas que elas se arrependem, ainda dá tempo para se arrepender, mas tem pessoas que não. Que as consequências acontecem, que as coisas acontecem, desmorona tudo e a pessoa não consegue acordar. Uma frase, na verdade, do hino nacional, que a gente gosta assim, um pouco de brincar a respeito disso, assim, falando: deitado eternamente em berço esplêndido. Porque tem gente que fica deitado lá no berço esplêndido e não se levanta para nada, nem para resolver uma questão que vai beneficiar ela própria ou ele próprio. Olha só a diferença como é grande. Essa aqui é só para a gente entender, eu estou conjecturando aqui para você entender. A palavra de Deus está falando para você sobre o arrependimento de Deus e o arrependimento do ser humano, como são totalmente diferentes um do outro. Mas Deus não pode se arrepender pela ignorância sobre o futuro. Deus conhece exaustivamente todas as coisas e os seus propósitos são eternos. Então fica fácil perceber a grande diferença que há entre o arrependimento de Deus e o arrependimento humano. Se pudesse, certamente, uma pessoa arrependida mudaria o que foi feito. Mas Deus jamais mudaria o que ele próprio fez, mesmo que isso lhe represente algum descontentamento. Olha só, que impressionante esse estudo bíblico de hoje, esse vídeo de hoje. Agora nós vamos para o arrependimento de Deus e as traduções bíblicas.
Como podemos falar que Deus se arrepende se Ele é onisciente? É impossível que Ele seja surpreendido. Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Ele conduz a história segundo seus propósitos soberanos. Todavia, ao mesmo tempo em que Ele determinou e conhece todas as coisas, Ele também se mostra um Deus pessoal, que sabe responder às ações e atitudes humanas. Ele atribui responsabilidade moral sobre o que é feito pelo homem. Então, em cada passagem bíblica que fala sobre o arrependimento de Deus, é preciso considerar o seu contexto. Isto lança luz sobre os entendimentos corretos do texto. Alguns intérpretes discutem se a palavra arrependimento de fato seria a melhor palavra para expressar um certo sentimento de Deus. A palavra arrependimento na Bíblia traduz algumas palavras hebraicas, geralmente proveniente da raiz nahan. Dependendo do contexto de cada referência bíblica, tais palavras podem significar mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, entristecer, lamentar e até mesmo confortar e tranquilizar alguém em relação a um determinado acontecimento. Então, talvez outra palavra nas traduções bíblicas como, por exemplo, lamentar, seria mais apropriado para facilitar o entendimento das pessoas com relações ao arrependimento de Deus. Com base no que já estudamos e o que foi destacado aí, nós podemos afirmar com propriedade que Deus não se arrepende e jamais muda. Então, esse arrependimento divino mencionado em alguns textos bíblicos em nada se parece com o nosso arrependimento. Voltado aí no texto de 1 Samuel, no capítulo 15, nós podemos entender com clareza esse ensino. No versículo 11, o autor declara que Deus se arrepende de ter colocado Saul como rei. Mas no versículo 29 do mesmo capítulo, o escritor afirma indiscutivelmente que Deus não se arrepende de forma alguma. O escritor destaca que Deus não é homem para que se arrependa, ou seja, ele reforça o princípio de que a ideia de arrependimento dos versículos 11 e 35 não se trata de nenhum sentimento conhecido pelo homem. Ele está falando aqui, olha, do texto que eu li para vocês de Saul, né? Lá no início eu fiz uma leitura, eu fiz 2 vezes essa leitura aí sobre o arrependimento de Deus. Quando analisamos de forma mais detalhada a situação descrita aí no capítulo 15 de 1 Samuel, podemos notar que essa atitude de Deus para com Saul foi devido ao comportamento desobediente do monarca. Em 1 Samuel, no capítulo de número 12 e o versículo 14, Deus fala de forma específica sobre qual deveria ser o comportamento tanto do povo por quanto o rei de Israel, que era o próprio Saul. Eu vou fazer essa leiturinha aqui para você, 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo 14. Vamos ver o que o Senhor falou para Saul. Olha o que diz: se vocês temerem e servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reina sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Essa foi a advertência do Senhor para o rei e para o povo de Israel. Isso não significa
que o comportamento humano ocasionou uma mudança em Deus, mas significa que Deus reage às nossas ações de forma providencial diante da desobediência de suas criaturas. Deus age de uma forma totalmente diferente diante da obediência delas. Ele age de outra forma quando nós desobedecemos a sua ordem. Assim como o profeta Jonas, Deus o enviou para pregar a Nínive e ele foi para o outro lado que Deus não mandou ele ir. Então, Deus, quando ele nos dá uma ordem, nós temos que obedecê-lo, pois ele sabe o que vai fazer naquele lugar, para aquele povo, para aquela pessoa, para qualquer coisa que ele for fazer. Nós temos que somente ouvi-lo, a voz dele, e obedecer e fazer o que ele mandou nós fazermos. Enquanto que o profeta Jonas foi para um lado que Deus nunca mandou ele. Mandou ele pregar para Nínive e ele foi para Tarsis. Deus obedeceu aí a voz do Senhor. Então nós percebemos isso aí nessa história de Jonas. Você pode ler aí livro de Jonas, capítulo de número 3, versículo 10. De forma resumida, a mudança não ocorre em Deus, mas a relação do homem para com ele. Ele reage a essa mudança justamente por ser imutável. Nós vamos ver aqui um exemplo a seguir aí sobre justamente essa imutável mudança. Aí vem a pergunta para nós: como Deus se arrependeu de ter criado o homem? Muita gente fica em dúvida se Deus se arrepende ao ler o capítulo de número 6 do livro de Gênesis. Esse capítulo diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Entretanto, devemos nos lembrar de que Gênesis, no capítulo 3, o versículo de número 15, Deus já mencionou pela primeira vez o plano de salvação. Segundo a Bíblia, esse plano foi concebido pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, ainda na eternidade. Leia Efésios, capítulo de número 1. Assim, o texto de Gênesis 6 não revela uma possível variação em Deus. Ao contrário, ele prova a sua imutabilidade de Deus. Ao mesmo tempo em que Deus lamentou a criação do homem devido ao comportamento daquela civilização iníqua, o trouxe juízo aí sobre aquele povo. Ele também preservou a humanidade através da família de Noé, nos mostrando que ele não muda e sempre permanece fiel ao seu propósito eterno. Se Deus se arrependesse como nós, Gênesis 6 teria sido o fim da raça humana. Agora vai aqui um exemplo de como seria aí o arrependimento de Deus. Há um exemplo perfeito para explicar o arrependimento de Deus, mas alguns comentaristas sugerem um exemplo que pode ajudar a entender aí a ideia de que como Deus se arrepende. Eles usam a figura de um pai que possuía um caráter exemplar, mas que um dos seus filhos cometeu um crime. Ao descobrir o delito do filho, esse pai entrega o próprio filho para as autoridades. Ao mesmo tempo em que esse homem se lamenta pela atitude que presenciou e que precisou tomar com relação ao seu filho, ele também está totalmente satisfeito com tal atitude. O pai de bom caráter sabe que ele fez o correto ao entregar o seu filho criminoso para pagar pelo delito cometido. E se tivesse que fazer novamente, o pai faria a mesma coisa sem pensar duas vezes. Concluindo, a melhor maneira de responder à pergunta sobre se Deus se arrepende é apontando para a soberania de Deus e reconhecendo a nossa limitação diante de um Deus imutável e infalível e conhecedor de todas as coisas, cujo propósito jamais pode ser frustrado.
Nossa capacidade de raciocínio não é suficiente para entender a coerência em que há em Deus. Portanto, só nos resta concordar com o livro de Tiago, o capítulo de número 1, o versículo de número 17. Vamos fazer essa leiturinha aqui? Olha o que diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. E eu finalizo aqui deixando o versículo do livro de Números, capítulo de número 23, o versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e deixaria de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então guarda essa palavra no seu coração, que Deus abençoe sua vida.